Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando com o pós-jogo das semifinais da Copa do Brasil, partida de ida, os confrontos de hoje. E olha só, Vasco e Corinthians perderam e mesmo sendo piores do que os seus adversários, seguem vivos na disputa para a vaga na final. E por que eu falo isso? Porque eu consegui de fato ver os dois jogos inteiros hoje e vou te falar. A inferioridade de Vasco e Corinthians é tão grande que hoje ficou notório. Só que a força das torcidas de Vasco e Corinthians pode sim levar as equipes alvinegras para as finais da Copa do Brasil. E é impressionante, né? Como que o confronto de mata-mata iguala as coisas. O Vasco hoje abriu o placar com o Coutinho, num lance em que o Coutinho é diferente, o mundo inteiro sabe disso, independente da forma física dele, ele vai ser diferente na hora de dar um cortinho a mais, de finalizar com maestria. E o Corinthians, que mais uma vez mostrou que a Copa do Brasil não é prioridade para o Corinthians, e nem deve ser, porque o Corinthians briga para não cair. E hoje ficou notório isso com a escalação do Ramon Dias, que a Copa do Brasil está em segundo plano. E que sim, o que vier da Copa do Brasil é lucro para o Timão. O Atlético foi superior ao Vasco, mereceu vencer por mais do que a diferença de um gol, que foi o 2-1. E o Flamengo a mesma coisa, jogou mais que o Corinthians, mereceu a vitória, construiu oportunidades para fazer mais gols e saiu com 1-0. E esses dois resultados deixam tudo em aberto para a volta, que a gente não sabe se vai ser dia 17, se vai ser dia 20. Ainda tem alguma água para rolar e vai ter muito ingrediente para essa volta. Porque Vasco e Corinthians, como eu disse, seguem vivos, tem o apoio do torcedor, tem a força de jogar dentro de casa e mais, tem todo o imbróglio que envolve essa remarcação dos jogos da Copa do Brasil. Vamos começar a falar do último jogo de Flamengo e Corinthians. Primeiro, para mim o Ramon Dias errou na escalação. Se é para priorizar o Campeonato Brasileiro, que sofra o menos possível na Copa do Brasil, porque tem a partida de volta, em casa, com o apoio do torcedor. Eu não entendi o Ramon jogar com Garro e Coronado, que para mim é claro que eles não podem jogar juntos desde o início. Eu não entendi por que jogar com dois zagueiros, com uma linha de 4 e não com uma linha de 3, como deu certo a Copa do Brasil inteira, jogando fora de casa uma linha de 3, linha de 5 atrás. Jogando dentro de casa, se precisasse do resultado, Garro e Coronado juntos, vamos embora, e linha de 4 atrás. Hoje ele fez o contrário, parecia que o Corinthians queria matar o jogo no Maracanã, com uma possibilidade de vencer o jogo no Maracanã e resolver o confronto agora. E o que a gente viu dentro de campo e o que a gente se imaginava de prévia, isso dificilmente aconteceria. Para mim errou e errou bastante. O Rian, que na minha opinião não é jogador para esse nível de jogo, para esse nível de enfrentamento, é um cara sim para completar elenco, para entrar no segundo tempo, para às vezes começar como titular em determinado momento, até quando joga com 3 volantes ele vai muito bem. Mas ele sentiu no primeiro tempo e ficou claro, o Ramon demorou para mexer, poderia ter mexido ainda no primeiro tempo, ajustado o sistema tático ali. Não o fez, e o Corinthians sofreu o primeiro tempo todo, foi ter oportunidade, teve bastante oportunidade até na segunda etapa. Outro erro do Ramon, Coronado e Garro juntos. Ele imaginou que ele teria muito espaço de meio campo, que o Flamengo iria atacar o Corinthians o tempo todo e que não teria gás para fazer a pressão o campo todo como fez. Eu acho que esse foi um erro de cálculo, até que ele pensou em arriscar. Pelo menos ele tentou. Mas você sabe que a coisa não funciona mais ou menos dessa forma, né? Tem um pouco de toque que eu tô olhando aqui, que uma manga tá maior que a outra, mas enfim.
Eu acho que ele pensou em correr o risco. Pensou que teria muito espaço, que o Corinthians ia dominar o meio-campo com Garro e Coronado e que ia controlar o jogo a partir dali. E que não precisava de seus titulares por isso, porque na estratégia de pré-jogo ele iria fazer dessa forma. A gente viu que não deu certo e fisicamente o Garro ainda. O Garro não. O Coronado ainda deixa muito a desejar. E o Garro não é um cara de combate o tempo todo, é um cara de sair para buscar pressão, não para fazer uma marcação o campo inteiro. E a gente viu isso no primeiro tempo. O Corinthians sofreu demais na mão do Felipe Luiz. O Felipe Luiz vai ser bom treinador. Vai ser bom treinador. Se o Flamengo der tempo para ele, se a torcida deixar ele trabalhar, e historicamente o Flamengo tem bons resultados com técnicos interinos. Foi assim com o Carlinhos lá atrás, com o Carpegiani ainda lá no título mundial de 81. Foi assim com o Andrade. E muito provavelmente o Felipe Luiz vai dar bom, porque é muito bom treinador, tem boas ideias. Hoje a gente já viu um time com uma postura diferente. É óbvio que a mudança de técnico, eu falo isso, animicamente mexe com o elenco, animicamente mexe com o time, mexe com o brilho do jogador. E deu para perceber isso, mas a conexão que ele colocou no meio campo, a aproximação entre De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, o nível de intensidade que esse time jogou, até mesmo o Gabigol que não vinha jogando, parece que é o Gabigol, não dos melhores tempos, mas um Gabigol mais vivo dentro de campo. Mudou muito. Então é de se elogiar essa estreia do Felipe Luiz. Poderia ter sido muito mais. E aí são coisas que o campo vai dar para ele, que é essa experiência de perceber um erro do técnico adversário, até a experiência de perceber no meio de campo, na substituição, que poderia ter feito uma coisa ou outra, ou quando o Ramon arrumou o time na linha de 5, ter ajustado alguma coisinha aqui e ali para tirar um pouco daquela pressão, daquele ímpeto e ser mais cirúrgico. São coisas que o dia a dia vai dar para o Felipe Luiz e ele vai virar bom. Vai ser bom treinador. Tem tudo para dar certo. E mesmo que essa semifinal esteja em aberto, gostei do que eu vi. O jogo do Corinthians, como eu disse, teve um primeiro tempo bem abaixo, um segundo tempo que o Corinthians criou oportunidades no estilo Corinthians. Gostei na transmissão que o Roger falou isso e o Luiz Roberto também falou. O Corinthians é um time muito resiliente. E essa resiliência ainda que mantém o Corinthians vivo em 3 competições, mesmo que uma seja para não cair, mas o Corinthians ainda luta para não cair, ainda tem muita chance de ficar na Série A, mesmo eu achando que vai sofrer muito para conseguir essa permanência. É um time que consegue sofrer, que joga tudo na mão do Hugo Souza, e que baita contratação foi o Hugo por parte do Corinthians. Joga tudo na mão dele e ele é muito bom goleiro de fato. Ainda tem uma coisa ou outra ali de saída de bola, uma coisa ou outra ainda que você percebe um pouco de tensão, mas é normal pela idade. E é um time que quando ataca com perigo. Hoje conseguiu meter 2 bolas na trave em um jogo em que você não imaginava o Corinthians atacando depois que você viu o primeiro tempo. Teve 2 bolas na trave no segundo tempo. Teve uma bola com o Hector, que o Hector imaginou que estava impedido e não estava. Poderia ter finalizado antes, poderia até ter feito o gol ali. E o Corinthians poderia ter saído até com um resultado melhor se aproveitasse as oportunidades. Não pelo que o jogo que fez. O jogo do Corinthians foi péssimo. Mas poderia ter aproveitado melhor as oportunidades que teve. O jogo do Flamengo, como eu disse, dominou o primeiro tempo todo, construiu o primeiro tempo todo, um jogo de conexão, um jogo de aproximação, um jogo de muita intensidade. Gostei muito do que vi. Não sei se isso mantém por mais tempo, porque você precisa ter uma mudança total de preparação física para você conseguir fazer isso o tempo todo, é muito difícil. E também tem a questão de ânimo, de moral. Uma mudança de técnico é estatístico, isso, estudo universitário, doutorado, pós-doc em cara que é viciado em bola. Tem estudos que comprovam que os primeiros 6 a 8 jogos de um novo treinador, os resultados sempre vão ser positivos.
Ou melhor, eles vão ser melhores do que o treinador anterior conseguia entregar. E isso vai acontecer no Flamengo, é óbvio. O Flamengo vai melhorar, ainda mais saindo de uma das competições, o Flamengo vai melhorar. Mas ainda tem a volta e acho que é um jogo, são 2 confrontos de Copa do Brasil bem abertos. O jogo do Atlético Mineiro, que eu achei do Galo. O Milito joga com o Rubens aberto, Rubens que é meia de origem na categoria de base, mas joga com ele aberto como um ala, e o Arana como um meia. E aí, em determinado momento do jogo, o Eric Faria fez um comentário. Ele falou assim, ele não tá sabendo, depois do gol do Coutinho, ele não tá sabendo aproveitar o melhor que o Arana tem. O Arana jogando por dentro, ele domina de costas e ele não consegue atacar o espaço. Ele tá matando o melhor jogador do time dele, pelo menos nessa saída de bola, nesse desafogo pela esquerda. 1 minuto depois, o Arana domina uma bola de costa, consegue a jogada, sai escanteio, finaliza ali no rebote, uma bola parada, enfim, finaliza para fora, de fora da área, sai o gol do Atlético. 1-1. 5 minutos depois, o Arana sai do meio para a ala esquerda com uma jogada que o Rubens puxa a marcação toda, dando amplitude pela linha, pisando na linha lateral. E o Arana tem todo o espaço da diagonal de dentro para fora para atacar no espaço, para conseguir o cruzamento e para o gol do Paulinho. E o Arana construiu a virada em cima daquilo que o Milito tinha planejado antes do jogo. E aí derrubou o comentário do Eric Faria. Não estou falando que o Eric Faria não entende bola, longe disso. Mas às vezes o campo mostra uma coisa diferente do que a gente está enxergando do jogo, isso é normal. Mas foi muito boa a saída do Arana por dentro. Muito boa saída porque confundiu a marcação do Atlético Mineiro, do Vasco, perdão. Auxiliou em muitos momentos o desafogo, porque o Arana é um cara muito técnico. Então quando o Vasco conseguia subir um pouquinho de pressão, o Arana era o desafogo, já tinha qualidade de passe, já saía dali de trás e o Atlético pressionando de novo. No segundo tempo o Atlético conseguiu jogar com praticamente um zagueiro, o Lianco atacando praticamente como um lateral direito o tempo todo. Doideira. O Milito é muito bom treinador, gosto muito do Milito. E o Vasco, cara, o Vasco fez o que tinha que ser feito. Abriu o placar, tranquilizou o jogo, conseguiu controlar boa parte das ações a partir da defesa, não conseguia subir pressão, mas quando fazia bloco baixo conseguia controlar bem a equipe do Atlético Mineiro e sai vivo, que para Vasco e Corinthians era o que importava nesse primeiro jogo. Sair vivo da casa do adversário, jogar toda a pressão em cima da CBF, em cima do time adversário que pediu a remarcação de jogo, toda a pressão do estádio, jogar a vida na partida de volta e parece que isso realmente vai acontecer e não descarto uma final Vasco e Corinthians, longe disso. Acho até provável que isso aconteça, porque pela caminhada que os dois estão tendo nessa Copa do Brasil, mostra que a resiliência dos dois times e o fator casa tem definido muitos confrontos para Vasco e Corinthians. Ponto negativo do Vasco hoje, gostei até, o Paiva é muito bom treinador também, um cara com boas ideias, um cara gosta de um jogo bem equilibrado e que entende o elenco que ele tem, não é elenco de jogar para cima, não é elenco de imposição ofensiva, de impor jogo, de atacar, não. É um elenco de muita entrega, de muita intensidade, que vai marcar o tempo todo e que vai ter 2 desafogos, que é o Piton e que é o Verratti, que tem a estrela, que se ele tiver saudável ele vai fazer diferença, que é o Coutinho. Hoje foi o que aconteceu. O Coutinho saudável, o Coutinho enquanto teve fôlego, enquanto teve capacidade física de jogar, fez a diferença, que foi que marcou o gol praticamente numa jogada sozinho. E o Verratti, cara, o Verratti hoje foi anulado, né? É claro que o plano de jogo que o Vasco colocou para a partida prejudicava um pouco a forma que o Verratti joga, mas muito também pela forma em que o Milito armou o time. Eu vou manter a posse de bola, eu vou empurrar o Verratti para o máximo possível para longe da área, e não vou deixar esse cara finalizar, que é o que ele tem de melhor. Isso foi bem notório no jogo de hoje. O Verratti praticamente não teve finalização nenhuma em gol,
Se teve uma lá no finalzinho, mas que também pegou mal. E é isso. Acho que eu falei sobre tudo dessa semifinal da Copa do Brasil. Agora falando um pouco de Corinthians, né, que é o que eu tô mais acostumado a falar aqui no canal, que eu tô mais próximo. Cara, hoje ficou nítido que o Corinthians tem um pensamento em não cair. Pelo menos a comissão técnica do Corinthians entende que não cair é o mais importante, o que é certo. Jogar um jogo contra o Flamengo no Maracanã e você ter uma escalação com o Rian, como já disse no vídeo, com o Garra e Coronado juntos, com o Hector, é bem nítido que o Corinthians tá pensando no Campeonato Brasileiro. Até mesmo aqueles times de Copa do Brasil que o Corinthians montou, aqueles times de Sul-Americana fora de casa, principalmente o Corinthians montou, hoje não foi a campo. Então, assim, o rodízio que o Ramon implanta é um rodízio que foca 100% no Campeonato Brasileiro. Tá certo. O Corinthians não pode cair de forma alguma. É o principal objetivo da temporada. Mas a gente tinha que pensar numa parada também. Eu acho que quando você chega nesse momento das competições continentais, você não tem muito para onde correr. O Corinthians vai ter praticamente aí até a volta. Tem a data FIFA e tem um jogo contra o Internacional. Daria para descansar nessa data FIFA, mas vai perder jogador. Se tá fazendo rodízio até agora, faz aqui. Mas foi um time que se entregou, que correu, se desgastou muito contra o São Paulo com 2 a menos. Foi. Mas aí pegava o que tinha de melhor ali. Acho que dava pro Yuri começar jogando e depois tentar o Hector numa segunda etapa. Dava para jogar com 3 volantes ou com 3 zagueiros para controlar um pouco melhor a parte defensiva, para não sofrer como sofreu. O Corinthians teve sorte, mais sorte do que juízo hoje. E só sai vivo para esse jogo de volta graças ao Hugo Souza. E é isso. Acho que falei um pouco de tudo. Fechou? Tamo aí, hein? Me segue aqui, se inscreva aqui no canal, me segue nas redes sociais, @FalaPedroReis. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar. Se quiser dar dislike também, reaja pelo menos ao vídeo. E tamo junto. Um abraço. Fui!